A todos, muito obrigada pela sua participação na reunião virtual de hoje, Cerimônias e Práticas da Seicho no Ie. Uma alegria muito grande estar aqui junto com todos vocês para mais uma prática. E hoje nós vamos realizar a leitura do Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Tá? Esse canto em louvor, ainda não muito conhecido pelo público em geral, mas bastante conhecido pelos nossos dirigentes, preletores, líderes da iluminação. Esse pequeno canto aqui que pode ser adquirido na livraria virtual da Seicho no Ie. É muito importante que todos possam ter para poder aprofundar no estudo e também praticar diariamente essa leitura na sua residência. Incluir nas suas orações, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, sobre esse canto em louvor, o que significa. Esse canto em louvor ele foi escrito pelo Supremo Presidente da Seicho no Ie, professor Masanobu Taniguchi. O professor Masanobu Taniguchi é neto do fundador da Seicho no Ie, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E atualmente é aquele que nos orienta em todas as ações doutrinárias do nosso movimento. Tá? E esse canto em louvor traz o ensinamento do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O que seria esse Bodhisattva que reflete os sons do mundo? Tá? Então ele é a tradução para o português de um termo que muitos já conhecem, que é Kanzeon Bosatsu. É a divindade budista Kanzeon Bosatsu, também conhecida como Kanon, e em sânscrito se fala Avalokitesvara. Então, em muitos livros, na literatura da Seicho no Ie, nós encontramos esse termo Kanzeon Bosatsu, que foi então traduzido para o português como Bodhisattva, que reflete os sons do mundo. Tá? Quando dizemos que ele reflete os sons do mundo, essa é uma ação muito interessante desse Bodhisattva, porque ele reflete todas as vibrações emitidas pelas pessoas através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, tá? E ao refletir esses pensamentos e sentimentos, ele se transforma, em uma pessoa ou uma situação, para que nós possamos refletir sobre essa vibração que foi emitida. Tá? Então, por isso que se diz que ele reflete os sons do mundo, ele reflete as vibrações de todas as pessoas, de todos os seres. Tá? Então, disse que esse Bodhisattva, ele assume 33 formas diferentes para salvar o homem. Tá? Por isso que nós falamos que é a divindade da compaixão, da misericórdia. Ou seja, ele atua para trazer os homens à luz do ensinamento, e fazer com que eles possam, mudando a sua atitude, mudando o seu pensamento, ser salvos. Tá? Essa é a ação do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Vamos pensar assim que é como se fosse a lei mental. Tá? Então, tudo que nós vibramos, tudo que nós sentimos, sejam coisas boas ou sejam coisas negativas, elas vão para o universo, e acabam retornando para nós. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Essa é a lei mental, tá? E é aí então que entra a ação do Bodhisattva, tá bom? Ele age para poder fazer com que nós reflitamos sobre as nossas ações, reflitamos sobre os nossos pensamentos, possamos corrigir, e possamos, mudando essa atitude, mudando esses pensamentos, corrigir também o nosso destino, tá? Então, muitas pessoas podem até achar que essa ação é uma ação que não traz benefício, mas traz um mal, porque nós acabamos atraindo uma pessoa mais difícil para o nosso relacionamento, um chefe mais duro, pais rigorosos, filhos rebeldes, Mas isso não é um mal. Na verdade, se nós formos enxergar de um outro prisma, do prisma do bem e do amor, nós vamos ver que é uma ação amorosa de Deus através desse Bodhisattva,
né, que traz essa situação para que nós possamos enxergar aonde nós devemos melhorar. E com isso, então, nós vamos mudar a nossa atitude, vamos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, agir como verdadeiros filhos de Deus e com isso harmonizar toda a situação ao nosso redor. Essa é a ação do Bodhisattva. Então é a ação de muito amor, é uma ação misericordiosa para a nossa salvação. Tá? E esse canto em louvor, ele vem justamente para que através da sua leitura constante, da sua leitura diária, nós possamos ter essa compreensão de que tudo vem para o nosso bem, de que tudo vem para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar como seres humanos, como seres desse planeta Terra, como espíritos que somos, nós possamos melhorar cada vez mais e chegarmos na nossa imagem verdadeira. Tá bom? Então, esse canto em louvor, ele pode ser, como eu falei, ele pode ser adquirido na livraria virtual. É muito importante que nós tenhamos, para que possamos realizar diariamente essa oração e para que possamos aprofundar no estudo da ação desse Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Eu recomendo aí a leitura do livro Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, onde o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi explica sobre esse Bodhisattva, ainda aqui com o termo Kanzeon Bosatsu, né? Mas nos dizendo que Kanzeon Bosatsu também pode corresponder no cristianismo ao Arcanjo Miguel. Né? Então são esses anjos que vão seguindo a orientação de Deus para salvar os homens. Tá? Então é muito bonito esse estudo, é muito bonita essa ação de misericórdia do Bodhisattva que reflete os sons do mundo e vamos então estudar bastante para aprofundar, tá bom? Então a partir de agora nós vamos realizar a leitura do canto em louvor, mas antes de mais nada, para aquelas pessoas que estão acessando o nosso canal da Seichonoye pela primeira vez ou não estão muito acostumados, gostaria de explicar sobre o quadro do Jissô. Esse que está aqui, né, atrás de mim, é o quadro do Jissô. Jissô é a palavra japonesa que está aí escrita com esses ideogramas japoneses, mas a tradução está logo abaixo, imagem verdadeira. Tá? Então, aqui está representada a imagem verdadeira de todos os seres, de todas as coisas, de todos os fatos. Quando nós fazemos a reverência ao Jissô, nós não estamos reverenciando o quadro propriamente. Nós estamos reverenciando a grande vida imanente no universo, essa imagem verdadeira, perfeita, maravilhosa que está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todas as pessoas, todos os seres. Nós estamos reverenciando essa imagem verdadeira representada pelo quadro onde está escrito a palavra Jissô, tá bom? Então é isso que significa o quadro. Então eu vou fazer a reverência e depois nós vamos começar a leitura. Muito obrigada. Uma reverência. Muito obrigado. Então, aqueles que possuem o canto em louvor poderão acompanhar a leitura nas suas casas. Aqueles que não possuem, não tem problema, podem acompanhar mentalmente e refletir sobre as palavras que estão contidas nesse canto em louvor. E vamos então, dessa forma, fazer essa nossa leitura, essa nossa prática, com um sentimento de bastante aceitação, de bastante docilidade, de bastante amor. Tá bom? Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Rogativa.
Com profundo respeito, realizaremos neste momento a leitura do canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo, refletindo sobre a grande compaixão, o poder da soberba sabedoria e a lei da mente que estão onipresentes no universo. Rogamos que, através destas palavras da verdade contidas neste canto, todas as vidas que em verdade são unas, vivam de forma eternamente tranquila, segura e pura, sem que ocorram conflitos e sofrimentos. Muito obrigado. Leitura da oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Aqueles que estão com o livrinho na mão, por favor, assumam a posição de oração e os demais também assumam a posição de oração. Muito obrigado. Oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Masaharu Taniguchi. Este mundo manifesta o poder da soberba sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O termo Bodhisattva que reflete os sons do mundo não é um mero nome de um Bodhisattva individual. É a grande compaixão, o poder da soberba sabedoria e a lei da mente que estão onipresentes no universo. Refletir os sons do mundo significa a grande compaixão, bem como o princípio da função de livre empatia, que se manifesta nas formas de acordo com os desejos de todos os seres vivos para salvá-los. Isso é o que significa quando dizemos que o Bodhisattva muda em 33 diferentes formas para nos salvar. O fato de o Bodhisattva manifestar-se como a lei da mente, de acordo com as mentes dos seres vivos, é em si a grande compaixão. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece em diferentes formas e nos dá lições de salvação. As formas das montanhas, o ir e vir das nuvens, os sons do vento, o fluxo dos rios, todos são lições de compaixão do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente, ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente, vejam. Além disso, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece na forma de pessoas ao nosso redor e sempre nos dá lições da verdade. A pessoa que parece ser rude, na verdade não é rude. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo sente que algo está rude em algum lugar da nossa própria mente e o está manifestando. É por isso que não devemos odiar os outros. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece como nosso pai, mãe, nosso marido ou esposa, ou nossos irmãos e irmãs, ou parentes afins, ou o presidente, executivos, companheiros de trabalho, ou subordinados em nosso local de trabalho, e está constantemente nos dizendo algo. Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente ouçam, aqueles que tiverem olhos em sua mente vejam. O profeta não está longe, não está nas montanhas, não está nas ruas. O profeta está aqui agora. O profeta está dentro de mim mesmo. Tudo o que penso aparece no meu exterior. Tudo o que acredito aparece no mundo exterior. E tudo o que eu falo aparece nos outros. Tudo o que eu penso, acredito e tudo o que eu falo tornam-se profecias e, eventualmente, aí chegará a hora em que eles se manifestam. Portanto, não devemos pensar, acreditar, nem falar das coisas que são malévolas, odiosas, deprimentes ou negativas. Quando coisas más ou coisas que não desejamos se manifestam, mais do que procurar a causa externamente, devemos primeiro refletir sobre nós mesmos e ver que deve existir dentro de nós um modelo da nossa mente desse tipo. Podemos tentar extinguir o fogo no mundo exterior, o que pode parecer que o fogo temporariamente tenha sido extinto, mas porque a origem do fogo se encontra dentro de si, se não extinguirmos primeiramente a causa que está dentro da nossa própria mente, o fogo acenderá novamente de um lugar diferente.
O Bodhisattva que reflete os sons do mundo é a manifestação da grande compaixão do Tathagata da luz, desimpedida a todas as direções. É por isso que o Bodhisattva permeia todas as direções. Embora os nomes da principal divindade de adoração de cada religião possam ser diferentes, aquela divindade é a manifestação da grande compaixão do mesmo Deus que preenche e permeia toda parte, todas as direções. É por isso que todas as religiões retornam ao Um. A principal divindade que a Seichonoye reverencia é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Eu louvo o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Agora sim, quem possui o livrinho, vamos realizar a leitura conjunta do canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E aqueles que não possuem, vamos acompanhar mentalmente, refletindo sobre as palavras. Canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Masanobu Taniguchi. Lei. O anjo veio novamente a Seichonoye e ensinou: a natureza verdadeira de Deus absoluto é sagrado, supremo, infinito, mente que penetra o universo, vida que permeia o universo, lei que governa o universo. A lei não pode ser vista com os olhos, ouvida com os ouvidos, sentida pela pele, cheirada com o nariz ou provada com a língua. É por isso que se ensina: o Deus Criador está além dos 5 sentidos e também além do 6º sentido. Ninguém pode negar que a lei existe de forma inflexível. Em qualquer parte do universo, a qualquer momento, a lei se estende a todos os cantos, por todo canto do universo, cobrindo completamente toda a existência. Exemplos próximos são a batida do vosso coração, a circulação do vosso sangue e o trabalho dos vossos olhos, que são sujeitos à lei. O crescimento de plantas e o voo das aves também se tornam possíveis através da lei. Exemplos mais distantes são o fluxo das águas subterrâneas, as correntes oceânicas sinuosas, a atividade vulcânica na Terra, os movimentos das estrelas, a formação das nebulosas. Todos são regidos pela lei e é impossível que qualquer coisa exista sem a lei. Deus, sem ser visto, ouvido ou sentido, trabalha como Criador de todas as coisas, o regente de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Ele cria todos os minerais, ele dá vida a todos os seres vivos e ele nutre a todos nós. Ordem. O anjo continuou: já que a ordem nasce através da lei, a ordem também é uma das virtudes de Deus. Deveis vós saber, na verdade, que a lei invisível está manifestada e faz nascer a ordem imutável. Porque a lei universal faz a terra girar e trasladar em um ciclo prescrito, não há mudança súbita na temperatura da terra, e enquanto há magma intensamente quente no interior da terra, sua crosta é adequadamente resfriada e através dos movimentos da sua crosta, vários minerais são formados e diversas formas de relevo aparecem. Além disso, surge água em abundância na superfície da terra, e através da lei da gravidade, sobre a terra e as rochas, formaram-se intrincadas e belas esculturas. Neste palco rico em mudança, a manhã chega a cada dia, o meio-dia vem e após o crepúsculo chega a noite. A mesma ordem constante da terra tem se perpetuado por mais de 4 bilhões de anos desde o seu nascimento, e os seres vivos, em meio a diversos ambientes naturais, repetidamente evoluíram e se desenvolveram e têm manifestado a ordem do mundo natural. Isto quer dizer, a lei e a ordem são unos. A ordem é a companheira da lei. Portanto, para a constituição de todos os minerais na Terra, para a forma e os traços característicos de todos os seres vivos, a lei é o pai e a ordem é a mãe.
A lei é o pai de todas as coisas, a ordem é a mãe de todas as coisas. Todas as coisas obedecem à lei pai, são abraçadas pela ordem mãe e aparecem diante de nós como mundo material. Liberdade. A lei é constante e eterna e funciona precisamente. É por isso que Deus, como lei, também é constante e preciso. Embora seja assim, não significa que Deus seja insensível. Porque a lei funciona precisamente, os pássaros e insetos voam pelos ares, os peixes e baleias nadam através dos mares, e os animais selvagens correm e saltam. Já que a lei funciona precisamente, a dispersão de pólen, o brotar das plantas, a fotossíntese produzem consistentes resultados durante um prolongado período de tempo. O livre desenvolvimento e a evolução de cada um dos seres vivos são realizados inicialmente através da lei. Quanto às pessoas de intelecto, já que a lei funciona com precisão, ela dá liberdade aos seus usuários. Já que a aerodinâmica e a hidrodinâmica trabalham com precisão, aviões e navios navegam com liberdade, e a segurança das pessoas é assegurada. As livres ações dos seres humanos são impossíveis sem a lei. A liberdade é a vontade de Deus e seu desejo. Assim, a liberdade é realizada através da obediência à lei. Ao seguir a vontade de Deus, todos alcançarão a verdadeira liberdade. Naquele momento, o querubim adiantou-se por trás do anjo e perguntou: Contudo, meu mestre, não é a liberdade descrita como não tolerar as ordens e coações? O anjo respondeu: Eu vos digo, conhecer corretamente a vontade de Deus e conhecer corretamente a imagem verdadeira da criação de Deus são as mais importantes chaves para se obter a liberdade. As pessoas dão origem ao egoísmo porque erroneamente acreditam que a situação real do mundo seja um conflito entre elas e os outros e tentam se proteger dos seus oponentes. Atos de excluir os outros surgem da descrença no mundo da criação de Deus. O mundo criado por Deus é bem, é justiça, é benevolência e é um mundo harmonioso e perfeito, onde a harmonia vem por si própria. As pessoas não acreditam nisso e, pensando que há desarmonia no mundo de Deus, numa tentativa de se protegerem, rejeitam os outros e, por temer os outros, elas sentem o poder que as prendem como ordem e coações dos outros. Contudo, aqueles que acreditam na grande harmonia do mundo de Deus não concebem um conflito entre si e os outros, não sentem uma barreira entre si e os outros e podem ouvir suas verdadeiras mentes nas vozes dos outros e podem ouvir dentro de si mesmos as vozes dos outros. Porque eles não rejeitam ou temem os outros, eles ouvem o conselho e as orientações de Deus nas vozes dos outros. Nem mesmo existe o outro diante deles, e mesmo dentro das dificuldades, eles encontram o incentivo e a chegada de novas oportunidades. Bem, o anjo continuou: Deus manifesta o bem dando às pessoas a maior liberdade. Deus, através da lei que governa o universo e do poder que permeia o universo, manifesta infinitas ideias, infinita beleza e infinita ordem nos minerais e seres vivos da Terra. Porém, a lei em si não faz nascer a liberdade, e o bem e o mal não nascem do poder em si. As leis da física e da química só dão origem a resultados prescritos, que são desprovidos de bem ou mal. Embora as montanhas possam se desintegrar e mergulhar no mar, através da atividade vulcânica de grande escala, não há bem, tampouco mal nos resultados. Um animal de rapina derruba um cervo, as pernas dianteiras de um louva-a-Deus capturam um pequeno inseto. As consequências desses atos não são necessariamente mal ou bem. Eles nada mais são que um produto das leis prescritas. Ver o bem ou o mal nesses atos e questionar o significado de bem ou mal são funções da mente dos seres humanos.
O mundo sem a mente humana não é bem, não é mal. É simplesmente um mundo magnífico e brilhante de funcionamento automático, que é preenchido de ideias, leis e poder. Contudo, os seres humanos nasceram, descobriram as leis, conceberam ideias e, quando buscam exercer sua própria liberdade, pela primeira vez surge a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, os seres humanos são espíritos ramificados de Deus, mensageiros de Deus, autorrealizações de Deus para realizar o bem sobre a terra. Portanto, eu vos digo, se desejais fazer o bem, deveis conhecer a vontade de Deus. Não percais Deus de vista, apegando-vos às vossas próprias posições. Os benefícios da sociedade a que pertenceis não são necessariamente um bem. Os benefícios da sociedade a que o outro pertence não são necessariamente o bem. Eu vos digo, não fiqueis presos à ilusão de confronto entre vós e os outros. O mundo do bem de Deus descortina-se fora da prisão de confronto entre vós próprios e os outros. O mundo do bem de Deus é um mundo vasto e ilimitado, que está além de todos os apegos. No mundo de Deus não existe um projeto de confronto entre o bem e o mal. Apenas e unicamente o bem e a grande harmonia se desenvolvem. Bem é praticar a vontade de Deus e nada além disso. Por isso Jesus Cristo ensinou, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vos digo, mesmo que a liberdade vos permita a oportunidade de errar, não crieis erroneamente a ilusão do mal, mas obedecei à natureza verdadeira do Filho de Deus, e para que se realize a justiça de Deus, exercitai devotadamente a vossa liberdade. Amor. O querubim perguntou novamente, meu mestre, por que Deus deu às pessoas liberdade de cometer erros? Em vez de sofrer com os erros, ser feliz sem cometer erros não seria um modo mais apropriado ao amor de Deus? O anjo respondeu, não deveis esquecer as vossas memórias de infância. Todas as pessoas começam a engatinhar com suas mãos e joelhos e em breve elas caminham com os 2 pés. Ao ver um bebê engatinhando, achais vós que ele está cometendo um erro? O querubim respondeu, meu mestre, o bebê que engatinha não comete erros, ele está no processo de expressão da sua capacidade inerente. O anjo perguntou ainda, achais vós que o bebê que engatinha experimenta sofrimentos? O querubim respondeu, meu mestre, os olhos da criança que engatinha estão cheios de curiosidade e sinais de alegria estão em torno de todas as partes dos seus lábios, devido à experiência com novas possibilidades. Continuou o anjo. Deus dá a liberdade às pessoas para que elas expressem sua real natureza, para que elas realmente sintam que a sua imagem verdadeira na real natureza é Deus. As pessoas sabem que suas ações são erradas porque elas ouvem a voz interior de seu eu real que não erra. Embora uma criança que está começando a andar possa cair, a criança não se preocupa com o distúrbio, mas alegremente tenta seu próximo passo. Isso porque andar é a natureza real da criança, e a criança não duvida da existência intrínseca dessa natureza. A criança não perde a alegria mesmo quando cai, porque ela vê a sua imagem verdadeira que já anda dentro da figura dos seus pais que andam, e não duvida que ela também será capaz de andar. Assim como esta criança, deveis sempre vos conscientizar da inerente natureza real do Filho de Deus. Ver vossa imagem verdadeira no interior de Deus onipotente, obedecer à orientação de vossa voz mais interna e trilhar alegremente, passo a passo, o caminho para manifestar a imagem verdadeira. A liberdade que Deus vos deu é de fato a maior e melhor prova de seu amor. Deus não vos força e dentro da liberdade Ele vos guia para uma conscientização de Filho de Deus. Ele vos dá uma vida valiosa de Filho de Deus. Oração.
O anjo continuou: eu vos digo, se buscais usar corretamente a liberdade que Deus vos dá, responder à vontade de Deus e trilhar o caminho da vida com um sentimento de que vale a pena, não deveis negligenciar a oração. Oração é o canal entre a mente de Deus e a vossa mente, e é o paraíso de intercâmbio com Deus. Eu vos digo, mantende sempre aberto o canal com Deus, passeai no paraíso, e enquanto recebei abundantes ideias de Deus, desenhai a felicidade na tela de vossa vida. Isso, de fato, é a verdadeira oração. Naquele momento, o querubim perguntou: meu mestre, se isso é verdade, as orações para se livrar dos 4 sofrimentos são inúteis? O anjo respondeu: os 4 sofrimentos não existem no mundo da criação de Deus. Nascimento não existe, doença não existe, envelhecimento não existe, morte não existe. Eu vos digo, não tomeis como realidade o que não é criação de Deus. Pecado, doença, envelhecimento e morte são meras sombras da ilusão inexistente, imaginadas num sonho mau. Eu vos digo, se buscais escapar da ilusão, deveis primeiramente saber que a ilusão não é real. Se reconhecerdes o pecado que vem da ilusão como sendo real, o pecado não se extinguirá, mesmo que oreis. Se reconhecerdes a doença que vem da ilusão como sendo real, a doença não se extinguirá, mesmo que oreis. Se reconhecerdes o envelhecimento que vem da ilusão como sendo real, o envelhecimento não se extinguirá, mesmo que oreis. Se temerdes a morte que vem da ilusão como sendo real, a morte vos visitará, mesmo que oreis. Eu vos digo, não deveis confundir oração com súplica. Oração é a proclamação da vida, é uma afirmação da realidade vinda do fundo da vida. Súplica é uma declaração de carência e ânsia que reconhece a existência do que não existe. É uma proclamação de inexistência. A súplica para a extinção dos pecados surge do pensamento de que o pecado existe. A súplica para se livrar da doença surge do pensamento de que a doença existe. A súplica para se ter eterna juventude surge do pensamento de que o envelhecimento existe. A súplica para escapar da morte surge do pensamento de que a morte existe. Quando orardes, não deveis reter os 4 sofrimentos em vossa mente, não deveis reter o irreal, deveis orar para a realidade. Orai para a imagem verdadeira do mundo que Deus criou. Declarai que os 4 sofrimentos são inexistentes no mundo de Deus. Desta forma, despertareis para a verdade de que o sofrimento diante de vós é ilusão e produto de vosso apego. Eu vos digo, descartai a tenacidade que insiste em que as coisas devem ser de uma certa maneira. No mundo da criação de Deus, todas as coisas boas já existem. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. No mundo da criação de Deus, toda a justiça já existe. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. No mundo da criação de Deus, toda a beleza já existe. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. Após descartar vossos apegos, se a crença, meu desejo está de acordo com a vontade de Deus, ainda permanecer, visualizai a realização de vossas esperanças e oferecei a vossa gratidão a Deus, dizendo, eu já recebi. Descartai essa mente que insiste em que as coisas devam ser de uma certa maneira e confiai os resultados completamente a Deus. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Quando assim ensinou o anjo, o querubim baixou sua voz e perguntou, meu mestre, eu que sinto os 4 sofrimentos e os temo, sou indigno do mundo de Deus? O anjo respondeu, esqueceis vós que como filhos de Deus sois amados por ele?
Deus é perfeito e tudo que foi criado por Deus também é perfeito. O querubim respondeu: mesmo assim, não vejo a perfeição, mas somente um mundo de muita deficiência, falhas, carência e inconveniências. O anjo ensinou: isso é prova de que vós sois um filho de Deus, prova de que a perfeição habita dentro de vós. É porque mensurais a vós próprios, mensurais os outros e mensurais a sociedade com o padrão de medida da perfeição que vedes somente as faltas. Se buscais impacientemente ver o mundo da perfeição neste momento, vós vos vereis diante de deficiências e vos sentireis incomodados e tornareis irritados. Não busqueis a perfeição dentro dos fenômenos. Os fenômenos são um processo para a revelação da imagem verdadeira através das restrições de tempo e espaço. Um processo é sempre algo que está a meio termo e não completo, assim como uma execução musical não pode ser finalizada quando está em andamento. Deveis apreciar corretamente a execução musical da vida humana. É tolice levantar a voz e pedir por uma conclusão rápida durante o curso da execução. Já que a execução certamente chegará ao fim, deveis apreciar silenciosamente seu progresso em modulação. Uma vez que a imagem verdadeira do mundo é certamente perfeita, deveis acreditar no Criador e saborear as mudanças e os diversos progressos da vida humana. O querubim perguntou novamente: meu mestre, se a perfeição já está dentro de vós, a presença dos outros e da sociedade não é supérflua? O anjo ensinou: a perfeição que está dentro de vós não é o vosso eu físico. Vosso eu físico simplesmente se torna mais imperfeito conforme vós envelheceis. Vosso eu físico pode ter habilidades que superam as dos outros, mas também tem um número incontável de habilidades que ficam aquém. Vosso eu físico nada mais é que um membro da sociedade. Sua influência é limitada, sua força é limitada e ele está destinado a morrer e desaparecer. Eu vos digo, despertai da ilusão que diz que o vosso corpo físico é o vosso eu real. Não vos esqueçais do ensinamento. Além do corpo físico existe um ser etéreo e perfeito. Uma existência etérea não conhece distinções entre o eu e os outros. Uma existência etérea não discrimina a sociedade de si próprio. Uma existência etérea ensina sobre a perfeição através da harmonia entre as pessoas e a sociedade. Isso é o ensinamento do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo não reside nas montanhas, ele não está nos rios, ele não mora em santuários ou templos, ele não é um habitante das cidades, ele reside em vosso interior. Ainda, nas formas das montanhas e rios, estátuas nos templos, santuários e igrejas, as pessoas sábias das cidades, um marido, uma esposa, um filho, um neto, às vezes como um criminoso, uma pessoa doente, animais e plantas, germes e vírus, fenômenos naturais, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo vos ensina os ensinamentos mais profundos. Deveis lembrar do ensinamento. Todas as incontáveis almas são também reflexos do mesmo Espírito de Deus. O que aparece como vosso mundo exterior é tudo reflexo do vosso mundo interior. Os defeitos e falhas que aparecem no mundo exterior são os reflexos dos defeitos e falhas do mundo interior. Contudo, deveis saber que os espíritos divinos e bodhisattvas que são vistos no mundo exterior são imagens refletidas da natureza real do vosso mundo interior. Despertai da ilusão de que o corpo físico em si seja o ser humano. Da concepção errônea de que o corpo físico sou eu, surge a distinção entre si e os outros. Da ilusão de que o corpo físico sou eu, aparece a fronteira entre o interior e o exterior. A imagem verdadeira do mundo de Deus não discrimina o interior do exterior. É a unidade entre vós e os outros. É a unidade entre Deus e vós.
Quando despertais para a verdade de que a existência etérea é o vosso eu real, o limite entre interior e exterior desaparece. A imagem verdadeira da unidade entre vós e os outros e a unidade entre Deus e vós manifestam-se em vossa presença como se a neblina tivesse desaparecido. Quando o anjo assim ensinou, a figura do querubim desapareceu subitamente, e alto no céu, um bando de gansos selvagens foi visto voando. Naquele momento, uma grandiosa voz ecoou dos céus: Vejais que os gansos e o céu não podem ser separados. O céu e as montanhas e os rios não podem ser separados. As montanhas, rios e mares são inseparáveis. Todos os seres vivos e a terra são unos. Não vejais a vós mesmos como sendo um simples corpo físico insignificante. Os seres humanos não podem existir sem as montanhas e os rios. Eles não existem separados das terras e dos mares. Eles e todos os seres vivos, todos juntos ali coexistem. Em outras palavras, todos os seres vivos, montanhas e rios e terras e mares são vossas extensões. Eles são uma parte de vós, eles são a vossa totalidade. Naquele momento, o bando de gansos selvagens nos céus aumentou em 100 vezes, e eles ainda aumentaram para 1000 vezes e preencheram os céus. Mas a seguir, o relâmpago reluziu, o trovão soou, pancadas de chuva precipitaram subitamente e logo depois, quando o sol brilhou, gansos selvagens já não eram encontrados no céu. Contudo, nas montanhas, as árvores e plantas lançam novos brotos. Nos mares, incontáveis peixes nadam. Na terra, animais selvagens correm. As árvores murmuram com os sons de insetos e os gorjeios das aves canoras vibram nas montanhas. Ouve-se a voz do anjo: Vede, este é o mundo da imagem verdadeira. Todas as existências são unas e, ademais, possuem as suas próprias individualidades. Eles se doam mutuamente, eles se elogiam mutuamente, eles se orientam mutuamente, eles se amam mutuamente. O Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, habita em todas as coisas. Todas as coisas não podem se abster, mas ressoam seus ensinamentos. Naquele momento, voou pelos céus uma grande rajada de neve que cintilou à luz do sol, como se todas as coisas do universo estivessem cantando um hino em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Fim do canto em louvor. Rogamos que, através dos méritos deste canto em louvor, manifeste-se a imagem verdadeira de todos os seres vivos e se concretize o mundo da grande harmonia sobre a terra. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Então vamos mais uma vez fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. E assim encerramos então a nossa prática de hoje com essa leitura desse canto maravilhoso, canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Então, que todos possam adquirir esse livreto, quem não o conhece, quem não o tem, possam inserir nas suas orações diárias. Algumas pessoas podem estar perguntando, mas nós vamos substituir a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade das nossas orações diárias? Não, não é necessário substituir ou excluir.
nós vamos acrescentar, nós vamos ler em outros momentos, nós vamos intercalar a leitura, nós vamos de alguma forma inserir para que nós possamos realizar essa leitura com frequência e podermos compreender essa ação do Bodhisattva que reflete os sons do mundo na nossa vida e podermos então nos aperfeiçoarmos cada vez mais como filhos de Deus perfeitos que somos. Muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira com mais uma prática em cerimônias e práticas da Seicho no Ie. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Olá, estou aqui para convidar você, seja jovem, criança, adulto, a participar de um maravilhoso seminário. Seminário geral virtual. Seminário de gratidão aos pais. Vamos nos lembrar de quando éramos menores. Quem é que cuidou de nós, deu a nossa comidinha, cuidou da nossa fralda, nos deu colo, nos deu amparo? Foram os nossos pais. E nesse seminário você terá a oportunidade de manifestar sua profunda gratidão, a sua reverência a essas pessoas tão especiais que são as pessoas diretamente responsáveis pela sua existência aqui na Terra. Muito obrigada a todos vocês que vão dizer sim a esse nosso convite a participar nos dias 26 e 27 de junho pela plataforma Hotmart do nosso Seminário Geral Virtual, Seminário de Gratidão aos Pais. Teremos os orientadores, a preletora da sede internacional, que será a orientadora responsável, Marie Murakami. Os orientadores adjuntos, preletora em grau master, Maria Lucivalda Batista Banqui. Preletora em grau sênior, Aníbal Ferreira de Lima Neto. Teremos o convidado da sede internacional, Carlos Alberto da Silva. E como coordenadora geral, a preletora, aspirante a preletora à sede internacional, Lilian Suzy Baff Norimatsu. Contamos com a sua presença. Aqui embaixo você vai encontrar um link para fazer a inscrição. Venha conosco manifestar essa profunda gratidão aos nossos queridos pais. Seminário de Gratidão aos Pais. Muito obrigada!